Hoje, o mundo testemunha uma escolha que não é apenas simbólica, é histórica. Um novo nome foi anunciado no trono de Pedro, Papa Leão XIV. Mas o que esse nome realmente significa? Para muita gente pode parecer só mais uma formalidade da Igreja Católica. Mas quem conhece a história sabe. O último a usar esse nome mudou os rumos da fé no mundo moderno. E agora, mais de um século depois, o nome Leão volta a ecoar pelos corredores do Vaticano. Mas por que resgatar esse legado agora? Qual a mensagem por trás dessa escolha aparentemente simples? Leão XIII não foi qualquer papa. Ele enfrentou o avanço do socialismo e do capitalismo com inteligência rara, criou a doutrina social da Igreja, defendeu os trabalhadores, valorizou a oração do Rosário e, acima de tudo, mostrou que fé e razão podiam andar lado a lado. Tudo isso num tempo em que a Igreja parecia encurralada pelas mudanças do século XIX. O que o novo Papa quer nos dizer ao adotar esse nome? Seria um sinal de que a Igreja está prestes a reencontrar um caminho de equilíbrio entre tradição e modernidade? Ou será que estamos apenas no início de algo muito maior? Prepare-se, porque entender quem foi Leão XIII pode revelar pistas valiosas sobre o futuro da Igreja e sobre o mundo que ela pretende influenciar daqui para frente. Hoje o mundo assistiu à escolha do novo líder da Igreja Católica. Um nome conhecido ressurgiu: Leão XIV. Sim, depois de mais de um século, o nome Leão volta a ocupar o trono de Pedro. Mas por que esse nome carrega tanto peso? Para entender, precisamos voltar no tempo, lá em 1878, quando Gioacchino Pecci adotou o título de Leão XIII, abrindo um dos papados mais influentes da história recente da Igreja. A escolha não foi à toa. Leão era uma clara referência a São Leão Magno, aquele papa que encarou Átila, o Huno, não com espadas, mas com argumentos, e venceu. Um símbolo de força espiritual, clareza doutrinária e liderança em tempos turbulentos. Pecci sabia exatamente o que estava fazendo ao adotar esse nome. Ele queria um papado que fosse firme como uma rocha, mas aberto à inteligência e à sensibilidade da sua época. Esse gesto de nomeação foi, por si só, uma declaração de intenções. Ele não buscava apenas repetir um nome poderoso. Ele queria restaurar o espírito que esse nome carregava. E foi exatamente isso que fez. Leão XIII foi muito mais do que um título. Foi o começo de uma nova era, onde fé e política, tradição e modernidade começaram a dialogar como nunca antes. E essa transição começou a se manifestar nas primeiras atitudes do pontífice. Gioacchino Pecci foi eleito Papa em 20 de fevereiro de 1878, assumindo o nome de Leão XIII, e permaneceu no pontificado até 20 de julho de 1903. Foram 25 anos de liderança em um momento delicado para a Igreja Católica, marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas profundas. O Vaticano, que já não possuía mais os estados pontifícios, precisava se reposicionar. E Leão XIII entendeu que seu papel não era mais apenas o de governante territorial, mas de orientador espiritual e moral. Sua marca foi a busca por equilíbrio. Ele se destacou por tentar conciliar a tradição da fé com os desafios do mundo moderno. Era um tempo em que o socialismo ganhava força entre os trabalhadores. O capitalismo avançava de forma agressiva e a Igreja precisava oferecer respostas. Leão XIII foi visto como inovador, justamente por encarar essas questões de frente, sem se fechar em dogmas ultrapassados. Seu papado ficou conhecido por valorizar a razão e promover o diálogo com a sociedade, algo inédito até então. Os registros históricos do Vaticano confirmam que sua postura reformadora se manifestou desde o início. Ele entendia que a fé e a razão podiam caminhar juntas,
e que a Igreja precisava se abrir ao pensamento contemporâneo sem abandonar seus princípios. Essa visão seria fundamental para tudo o que viria a seguir, principalmente para o documento que se tornaria um divisor de águas na história da Igreja moderna. Em 1891, Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, um marco que daria início à chamada doutrina social da Igreja. O documento tratava da questão operária em um contexto de intensas transformações sociais provocadas pela Revolução Industrial. Leão XIII se posicionou de forma clara, reconheceu os direitos dos trabalhadores, defendeu salários justos, direito à propriedade privada e a intervenção moderadora do Estado. Foi a primeira vez que a Igreja se manifestou de forma estruturada sobre temas econômicos e sociais. A Rerum Novarum não apenas condenou os abusos do capitalismo selvagem, como também rejeitou o socialismo radical, propondo uma terceira via: o respeito à dignidade humana como princípio fundamental. Esse equilíbrio foi um novo paradigma para a atuação da Igreja Católica diante das tensões do século XIX. Conforme destacou o historiador José Miguel Sardica, foi com Leão XIII que a Igreja passou a se posicionar sistematicamente sobre os problemas temporais, com base em princípios morais e teológicos. Esse documento não ficou preso ao seu tempo. Ele se tornou base para uma série de encíclicas sociais nos pontificados seguintes e ainda hoje é citado em debates sobre justiça econômica, trabalho digno e participação política. Foi o começo de uma reflexão contínua sobre como viver o Evangelho em meio aos desafios do mundo moderno. E é justamente nessa busca por equilíbrio entre fé e realidade que Leão XIII deixaria outra contribuição decisiva. Leão XIII foi o primeiro Papa a estabelecer de forma oficial um diálogo direto entre a Igreja Católica e o pensamento moderno. Em vez de rejeitar as novas correntes filosóficas e científicas que surgiam no século XIX, ele propôs um caminho de abertura, sem abandonar a tradição. Esse movimento ficou evidente com a publicação da encíclica Aeterni Patris, que resgatou o pensamento de Tomás de Aquino como ferramenta para unir fé e razão em um único propósito: a busca pela verdade. Segundo o teólogo João Décio Passos, essa iniciativa foi estratégica. Ao reabilitar o tomismo, Leão XIII ofereceu à Igreja uma estrutura conceitual sólida que permitia enfrentar os desafios intelectuais da época sem medo de perder sua identidade. A proposta era clara: a fé cristã e a racionalidade humana não são inimigas, mas complementares. A Igreja poderia, sim, dialogar com a ciência, com a política e com a cultura contemporânea, desde que firmada em fundamentos seguros. Esse reposicionamento trouxe um novo tipo de autoridade para o papado. Leão XIII não era mais apenas o líder de uma instituição religiosa tradicional. Ele passou a ser reconhecido como uma voz moral e intelectual no cenário global. Sua disposição para escutar, pensar e responder fez dele uma ponte entre o antigo e o novo. E essa ponte também se estendeu à formação de quem levaria sua mensagem adiante. Durante seu longo pontificado, Leão XIII promoveu reformas significativas na estrutura educacional da Igreja Católica. Ele acreditava que, para enfrentar os desafios do mundo moderno, era necessário preparar intelectualmente tanto o clero quanto os leigos. Por isso, incentivou o estudo da filosofia, especialmente a tomista, e reformou o ensino nos seminários e universidades católicas. Seu objetivo era claro: formar líderes que unissem tradição e reflexão crítica. Essas medidas não eram apenas acadêmicas. Ao fortalecer o ensino da filosofia e da teologia com base na razão e na fé,
Leão XIII estava dando à Igreja ferramentas para sustentar seus princípios em um mundo cada vez mais cético. As reformas refletiam sua convicção de que o conhecimento é uma via legítima para aproximar-se de Deus. E isso se aplicava a todos: padres, professores, estudantes e até os fiéis comuns, que passaram a ser mais valorizados nesse processo formativo. A valorização da fé e razão como binômio essencial se consolidou nesse novo modelo educacional. E não era uma estratégia isolada. Fazia parte do seu plano mais amplo de renovação. O que Leão XIII estava construindo era uma base sólida para que as futuras gerações pudessem defender a fé com inteligência, coerência e profundidade. Mas ele sabia que, para influenciar o mundo, a palavra não bastava. Era preciso também estar presente onde as decisões eram tomadas. Em meio a um cenário político instável, Leão XIII compreendeu a importância de restaurar a presença da Igreja Católica no cenário internacional. Após a perda dos Estados Pontifícios, o Vaticano havia perdido boa parte de sua influência política direta. No entanto, Leão XIII optou por uma estratégia mais refinada: fortalecer a autoridade espiritual e diplomática da Santa Sé. Ele trabalhou ativamente para restabelecer relações com diversos países europeus e ampliar o alcance da Igreja no mundo. Esse esforço diplomático tinha um propósito claro: garantir que a voz da Igreja continuasse sendo ouvida nas decisões globais, mesmo sem um território. Leão XIII compreendia que a diplomacia era uma extensão da missão pastoral e não apenas uma ferramenta de influência. Em vez de confrontos, ele preferiu negociações, sempre com foco em proteger a liberdade da Igreja e defender os valores cristãos em meio às tensões políticas da época. Sua atuação diplomática ajudou a consolidar a imagem do Papa como uma figura de referência ética e moral para além dos muros do Vaticano. Esse prestígio foi essencial para que ele pudesse continuar influenciando debates importantes, tanto dentro quanto fora da Igreja. E mesmo com tantos desafios à frente, Leão XIII ainda encontraria tempo e energia para reacender uma devoção antiga que ganharia nova força sob seu comando. Leão XIII ficou amplamente conhecido como o Papa do Rosário. Entre 1883 e 1898, ele escreveu nada menos que 12 encíclicas dedicadas a essa oração mariana. Documentos como Supremi Apostolatus Officio, 1883, e Laetitiae Sanctae, 1893, destacaram o rosário como instrumento de fortalecimento espiritual, contemplação dos mistérios da vida de Cristo e resposta eficaz aos desafios morais e sociais da época. Sua mensagem era simples e profunda. O rosário não era apenas uma prática devocional, mas uma arma poderosa da fé. Em tempos de transformações rápidas e insegurança espiritual, Leão XIII via no rosário uma forma de reconduzir os fiéis ao essencial. Para ele, essa oração promovia unidade, interioridade e comunhão com os ensinamentos da Igreja. Não era raro que, em suas encíclicas, ele incentivasse as famílias a rezarem juntas, especialmente nos meses de outubro, tradicionalmente dedicados a essa devoção. Era uma tentativa de renovar a vida cristã a partir da base, o lar. Essa valorização do rosário também estava alinhada ao perfil pastoral e formativo de Leão XIII. Em vez de se concentrar apenas em grandes debates filosóficos ou ações diplomáticas, ele entendia que a fé precisava ser alimentada todos os dias, com práticas simples e acessíveis a qualquer fiel. Foi por isso que deixou esse legado tão claro e insistente sobre o rosário. Porque para ele, uma igreja forte começa com uma espiritualidade viva no cotidiano das pessoas.
E agora que você conhece o impacto que Leão XIII teve na história, com sua ousadia em enfrentar ideologias, sua defesa dos trabalhadores, a valorização do rosário e sua habilidade em unir fé e razão, fica a pergunta: o que você acha que o novo Papa Leão XIV vai herdar desse legado? Será que veremos um novo ciclo de transformações na Igreja Católica? Ou estaremos diante de um retorno estratégico às raízes mais profundas da tradição? A verdade é que entender o passado é essencial para decifrar os sinais do presente. E se um nome carrega a história, essa escolha tem muito mais peso do que parece. Então, o que você acha dessa decisão? Você já conhecia o papel decisivo de Leão XIII no mundo moderno? Qual desses pontos mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Quero muito saber o que você pensa. E claro, se esse conteúdo te fez refletir, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita história como essa para a gente desvendar juntos. E acredite, entender o que move a fé pode ser a chave para entender o que move o mundo.